Fala Vascão, aqui é o Roberto Cabral do canal de Vascaíno para Vascaíno e vamos trazer mais um vídeo aí para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu queria mandar um forte abraço aí pro meu amigo Sandro do grupo Podcast Cruz Maltina. Ele ficou aí meio alvoroçado, enciumado e tô aqui de coração mandando meu forte abraço para você. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai trazer aí o desempenho do Vasco de Jorge Salgado. O que Jorge Salgado fez desde que assumiu o Vasco. A gente vai trazer aí números da gestão dele, desempenho aí do Vasco sobre o seu poder. Vamos começar aí dizendo da transição de Campelo para Salgado, que foi pela primeira vez na história uma transição pacífica, foi bem bacana a transição, mas não fez com que o Vasco conseguisse se livrar aí do descenso. Nas últimas semanas aí só se concretizou a má campanha que o Vasco já vinha aí, e o Vasco caiu para a Série B aí de 2021. Salgado assumiu prometendo grande reestruturação aí no futebol do Vasco. Chegou fazendo mudanças drásticas aí, com a demissão de cerca de 200 funcionários, com a mudança de algumas sedes aí do departamento de futebol, visando aí a economia, visando aí que o Vasco poupasse alguns custos desnecessários. Já começou errado quando ele traz na sua campanha um cara que fez parte da gestão do Campelo, que é o Adriano Mendes, um cara que já se mostrou desconhecedor do futebol, um cara que já demonstrou que não tem conhecimento algum sobre futebol e que suas ações são pífias. As ações que o Adriano impõe ao futebol só prejudicam o futebol. Adriano Mendes, futebol não é gasto, é investimento. Contratação de jogador qualificado não é gasto, é investimento. Ele não aprende isso, ele não tem conhecimento de futebol. E pelo jeito de finanças também não, vou chegar lá. Então ele vem aí, traz o Adriano Mendes, faz toda essa reestruturação, todas essas mudanças drásticas que eu achava também necessário. Só que daí pra lá começou a desandar a coisa. Por quê? Porque o futebol não vinha bem, o futebol era medonho dentro de campo, os desempenhos eram horríveis. Iniciou-se a Série B com o Vasco candidato ao título, super favorito, e isso não se demonstrou em campo. O que se demonstrou em campo foi uma campanha pífia, entendeu? O Vasco aí teve 3 treinadores na Série B e não conseguiu desempenhar um futebol digno de Vasco. Em 38 rodadas, o Vasco teve exatamente 13 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. O Vasco não figurou entre os 4 da Série B em nenhum momento. Isso é pífio para a história do Vasco da Gama. O Vasco teve derrotas aí, vergonhosas. O Vasco encerrou a Série B perdendo de 3-0 por Londrina. Em 19 rodadas do segundo turno da Série B 2021, o Vasco teve somente 5 vitórias, cara. Isso é vergonhoso, isso é digno de Vasco. Jorge Salgado, a gente não precisa de você. Graças a Deus que a 777 vai assumir o futebol. São resultados que não condizem com a história do Vasco da Gama. E muito disso em função do que o Adriano Mendes ele acha que o futebol tem que ter economia, que o futebol é gasto, que não pode contratar jogador. Aí o Vasco tem desempenho pífio na Série B. Aí o Vasco faz toda aquela reestruturação no futebol. 2021 não deu certo, 2022 a gente vai mudar tudo. Pega, contrata o treinador primeiro do que o gerente de futebol. Contrata um gerente de futebol que era gerente de futebol da base, não tem experiência nenhuma no futebol profissional. Ah, Roberto, mas vai dar certo. Conheço o Carlos Brasil, converso com o Carlos Brasil, desejo sorte a ele, mas ele não tem competência para tocar o futebol profissional. Não sei nem se é competência, porque tem o Adriano Mendes vetando muita coisa do que ele acha. Acho que ele trouxe bons reforços. O Thiago Rodrigues foi um achado do Carlos Brasil. Tem algumas outras contratações que eu acho interessantes. Só que o Vasco tem aí um cara que trava tudo no futebol, que é o Adriano Mendes. O cara que era para ser aliado do futebol se torna aí o grande vilão da história, porque qualquer contratação de melhor nível ele veta. Ele acha que futebol é gasto, ele acha que contratação é gasto. Tá muito enganado.
contratação é investimento. Se o futebol não tem sucesso, o Vasco não vai ter sucesso. O Vasco é uma instituição que tem o futebol como o seu principal ativo. O Vasco é futebol, é o clube de regatas brasileiro, tem o remo, tem basquete, tem futsal, mas o futebol é o carro-chefe. Se você não tem sucesso no futebol, a sua campanha foi um desastre. A sua gestão está sendo um desastre por conta do Adriano Mendes travar tudo e qualquer coisa que possa melhorar o futebol. Entendeu? Agora em 2022 a gente tem 2 jogos já, 2 empates. Um empate dentro de casa e um empate com o CRB, que veio com a zaga toda reserva, porque tinha ganhado o Alagoano. Trouxe o time reserva, foi lá e empatou com o Vasco, poderia ter ganhado do Vasco. E nós temos aí exatos 40 rodadas fora do G4 da Série B. 2021, 38 rodadas, o Vasco não figurou uma única vez no G4. Em 2022 já são 2 rodadas e 2 empates aí pífios. O Vasco segue para o mesmo caminho de 2021. Se não tiverem mudanças de verdade, o Vasco não sobe. Então a gestão Jorge Salgado é pífia. Conquistou a certidão negativa. O futebol hoje está em dia, não tem salário atrasado. Muito por conta do empréstimo da 777. O Adriano Mendes fez toda essa economia, toda essa mudança de mandar funcionários embora, de cortar custo, de não contratar jogadores, e ainda assim o Vasco iniciou 2022 com salários atrasados. Só conseguiu pagar porque a 777 investiu 70 milhões. A 777 vai assumir o Vasco? Eu acredito que vai sim. Então os 70 milhões não vão cair como empréstimo, vão cair como adiantamento. Só que a gestão Jorge Salgado só conseguiu estar em dia por conta da 777, por conta dos 70 milhões da 777. O Vasco não conseguiu, mesmo que cortando custo, mesmo que mantendo o Vasco na Série B, ter o seu futebol em dia, ter suas contas em dia. Por que, Adriano Mendes? O Vasco não ia ter um investimento melhor esse ano? Cadê esse investimento? É pífio, o elenco é fraco, o treinador é fraco, quem gere o futebol não tem capacidade de gerir. Adriano Mendes, você não entende nada de futebol, o Vasco não precisa de você. São 40 rodadas longe do G4, isso não é digno de Vasco. Jorge Salgado, ainda bem que você está saindo do Vasco. Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para todo mundo. Deixa aqui no seu comentário o que você acha disso. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. De Vascaíno para Vascaíno.